Cara, Ou do Michael Kyle, né? quem que é Michael Caio? Essa eu não sei. Esta é a primeira vez que vem à minha casa. Não me trouxe um café? Não mostra respeito, nem sequer diz um oi, padrinho. Vai uma lasanha aí? Vai continuar com essa versão ridícula do filme? Vou sim, porque tudo que é preciso saber nesta vida está em O Poderoso Chefão, ok? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui, Papel de Pão, pensando uma teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje, o título do nosso episódio é O que você acha disso? E nós estamos com essa pergunta porque hoje todo mundo tem opinião sobre tudo. Hoje o conhecimento circula de maneira muito fácil, o que é muito bom, isso não é algo ruim, mas só que hoje todo mundo tem opinião para tudo. Hoje todo mundo é pós-graduado em todas as coisas, né, praticamente. E nós queremos pensar de maneira cristã, como que a gente deve agir, como que nós devemos pensar, se realmente a gente tem que dar opinião sobre tudo ou não, se a gente realmente tem que conhecer sobre tudo ou não. E hoje nós estamos aqui, eu, Gustavo Ribeiro, Jones Fernando e Rafa Cobate, para pensarmos com você. O que você acha disso? E vamos lá. Gente, não sei se vocês concordam comigo do que eu estou dizendo aqui, se discordar não tem problema não, nós estamos aqui para isso mesmo. Mas é interessante, né, que parece que todo mundo tem opinião sobre tudo, conhece sobre tudo, né, o Dr. Google aí ajudou muito, mas como que a gente tem que se portar com isso? Como é que vocês acham que a gente tem que caminhar diante disso? Ou como vocês têm lidado com isso? Parece que às vezes a gente chega para atender algumas pessoas, conversar com algumas pessoas, né, estão precisando de ajuda, mas parece que elas mesmas já têm a solução e caminha nesse sentido, parece que não quer dar muito ouvido, né, para o que se fala. Como é que vocês têm lidado com isso? Vou deixar o Rafa falar o que ele acha para depois eu falar o que eu acho. É difícil, né? Aquela história, você se sente julgado o tempo todo, principalmente quando você está numa posição, no nosso caso como pastores, que em teoria, deveríamos orientar as pessoas. Nós temos a Bíblia com a nossa regra de fé e prática como nossa fonte, e nós deveríamos aqueles que deveríamos entender das Escrituras para passar essa orientação. Mas a partir do momento que todo mundo sabe para onde ir, e todo mundo sabe o que fazer, o que pensar, o que há, na verdade, são pessoas julgando o que você faz para ver se você está fazendo do jeito certo, pelo menos dentro da perspectiva dela. A Bíblia hoje está acessível a todo mundo, isso começa, né, principalmente lá na Reforma Protestante, quando você tem acesso às Escrituras e há um julgamento em relação à igreja, e esse julgamento ele vai se aprofundando e vai chegando ao seu limite máximo, ao seu limite, não sei nem se é o máximo ainda, mas na sua mais alta expressão, nessa crítica, onde todo mundo tem acesso à informação. E aquele que se propõe a ser fonte de informação vai sofrer todo tipo de crítica a partir das perspectivas, né? E aí você entra no subjetivismo de pensamento e da informação, que a verdade se perde no meio disso tudo, né? O Rafa, interessante você ter colocado esse lado aí, né, a respeito da teologia. Eu acho que nós concordamos que esse é um ponto muito positivo de ter teologia acessível para todo mundo, né? Quem quer conhecer teologia boa, saudável, tem para todo mundo. E isso é muito fácil de consumir, né, das pessoas terem acesso a isso. Eu acho que esse não é o grande problema que a gente trata, e que eu, na verdade, estou falando e trazendo esse tema aqui para nós pensarmos. O grande problema é que muitos se veem como a última opinião, a opinião máxima. A autoridade máxima reside no que eles conhecem a respeito das coisas e não estão muito dispostos a dialogar, a ouvir, a conversar. E muitas vezes, e nós colocamos no campo da teologia aqui, mas em todas as áreas, as pessoas estão muito dispostas a conversar, elas estão querendo simplesmente, eu vou usar essa expressão, arrotar informação aqui, e falar, pronto, é isso que eu penso, que eu tenho certeza,
e acabou essa história, é o meu lado e acabou esse lado que tá correto, né? Acho que o grande problema é isso, né? Eu não vou atravessar o Jones aí não, mas tem uma palavrinha que eu não gosto, é uma palavra que eu acho horrível, mas eu acho que tem a ver exatamente com isso, que é o tal do empoderamento. As pessoas receberam informação, se sentindo empoderadas com isso, se sentindo com poder, e agora, claro, a ideia de liberdade, não tem ninguém sobre si, é uma ideia muito interessante. Aliás, essa ideia que é a publicidade de Satanás para Eva, né? E para Adão. Não tem ninguém sobre vocês vão conhecer como Deus conhece, né? Então essas pessoas ganharam poder com essa informação. Eu acho que a palavrinha talvez seja esse empoderamento da nossa sociedade em relação à informação. Vai, desculpa aí. E aí, Jones? Esse é um tema que minha mente está assim, ó, está explodindo aqui, né? Porque é um negócio Acha muita coisa sobre isso, né? Acho muita coisa sobre isso. Tem uma coisa legal, interessante, não é legal, né? Interessante e incoerente, é porque nós temos hoje um livre acesso às escrituras sagradas, né? Eu tenho aqui a minha Bíblia, tenho a Bíblia no tablet, tenho a Bíblia no celular, então eu tenho acesso à palavra de Deus de uma maneira extraordinária. Hoje, não apenas eu, qualquer pessoa pode ler a palavra e saber. Agora, quando nós vamos para os achismos, nós vemos que as pessoas estão muito distantes das escrituras sagradas. Então, quando nós falamos que é bom o conhecimento acessível da maneira que está, de fato é bom, nós de maneira alguma queremos o que existia antes, o clericalismo, o conhecimento apenas sob o domínio do clero, a Igreja Católica, a Bíblia em latim apenas, nada disso. Não queremos. Queremos que o conhecimento seja a todos mesmo. Agora, que conhecimento está chegando a todos? É o da Bíblia? Não é o da Bíblia. Se vocês observarem, quanto mais as pessoas têm acesso a conhecimento, parece que mais distante elas estão do que a Bíblia de fato está dizendo. E aí fica os achismos mesmo. Fica, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, mas fulano de tal, lá o pastor tal, fulano de tal, falou isso, daquilo outro e por aí vai. Então você tem acesso ao achismo do cara que acha isso. Quantas citações nós temos? O Facebook talvez seja o maior pool desses achismos, né? A maior aglomeração por metro quadrado está ali, ou por bits quadrados está ali, no Facebook. Mas quantas citações dos pastores que estão vivos, não estou falando nem dos antigos, não, dos que estão vivos, quantas citações são colocadas diariamente e repetidas por aquelas pessoas que seguem? Muito mais até do que os versículos bíblicos, né? Exato. A gente chega quase no... confessar meu erro, eu caí nessa daí, viu, Rafa? Opa, confissão de pecados aqui agora. Eu cito muito os pastores, mas eu tenho citado textos bíblicos eu não estou dizendo que isso é errado, Jones, não é essa a questão. O que me assusta é a quantidade. Eu acho que é um diagnóstico que a gente pode fazer. Não estou dizendo que isso é errado, palavras boas têm que ser replicadas, não é nem essa a questão. Mas é só para a gente fazer um diagnóstico em relação ao nosso povo, né? Ao povo cristão. Nós assumimos a posição de beber e de consumir aquilo que já foi liquidificado. Nós não estamos indo na fonte. Nós não estamos trabalhando com a fonte. Na história, a gente fala isso de, por exemplo, boa parte dos historiadores nunca ter lido o Capital de Marx e serem críticos de Marx, porque nunca foram à fonte lá e leram aquilo que está escrito. E aí eu posso falar de outras questões também. Vá na fonte, leia a fonte, descubra a fonte, vá naquilo que é raiz. Não tem problema nenhum você escutar Josemar Bessa, você escutar Tim Keller, você escutar Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, pode replicar o que eles dizem. Mas vá na Gustavo fonte. Ribeiro. Gustavo Ribeiro, que os grandes ícones aí, né? Eu sei que, por conhecer vocês, nenhum de nós é contra, por exemplo, livros, comentários que esses homens, né, grandes homens de Deus, escrevem a respeito da própria Bíblia. Mas o grande necessário ponto, ler. eu acho que está sendo exato para ajudar para auxiliar na interpretação e compreensão da palavra. Mas eu creio que o que vocês estão falando aqui é uma crítica justamente porque conhecem muito do que eles escrevem, mas nem tanto da fonte de onde eles tiraram todo esse conhecimento, né? E foi muito bom esse ponto que o Jones levantou a respeito das escrituras, porque
o que a gente vê muito hoje é que não só o conhecimento, mas a prática de muita gente parece que não leva em consideração a própria escritura. E esse foi um dos grandes legados que a gente tem na história, a escritura somente, né, a fonte de autoridade. O cristão, quando entra na igreja, pelo menos nas nossas, né, presbiterianas, ele assume que a escritura, a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Essa frase é muito conhecida do meio cristão. Só que quando a gente vê isso, na verdade, na prática, ou no próprio conhecimento, a gente percebe que a escritura parece que não é a autoridade final. E aí é onde a gente diz, né, que toda fonte de conhecimento, a autoridade final, ela tem que estar de acordo com as próprias escrituras. Vou tentar dar um exemplo disso. Gente que confessa a respeito de... Olha só como é que isso é muito sensível no nosso meio. Gente que confessa a Bíblia como autoridade real, que Deus é o condutor de toda a história, aquele que conduz, que criador de todos os seres, sejam aqui terrestres, celestes. E aí tem gente que consulta o seu dia ou a sua personalidade baseada nos astros. Cara, isso, e eu não tô falando de ímpio, não. Eu tô falando de gente crente, sabe? Que diz que crê que a Sagrada Escritura é a única regra de fé e prática, a autoridade final. E começa a acreditar nessas coisas, sabe? Então, assim, cara, entra nesse ponto. Eu acho que é o que o Rafa falou, o diagnóstico do que a gente tem vivido, né? Da turma que fala e crê na Bíblia, mas ok, é meu livro devocional. Mas para minha vida diária tem outras coisas que eu vou usar aqui. Não é o livro devocional, não. O devocional eu pego o devocionário, tá? Eu nem pego a Bíblia, mas eu pego o devocionário. E isso é interessante. Por exemplo, quando eu estava falando dos pastores, que muitas vezes nós citamos muito, na verdade eu nem estava falando destes pastores, né? O Rafa fez uma lista aí de bons pastores e tudo mais, mas nós temos algumas teologias que divergem muito até das escrituras sagradas. Mas, por exemplo, vamos pegar um Augustus Nicodemos, o cara é muito bom, eu gosto de escutar os sermões dele, são excelentes, mas eu sempre tenho que saber que ele não é infalível. Então, ele pode errar em uma ou outra interpretação, consciente ou inconscientemente, porque ele é humano. Agora, a Bíblia, ela é infalível, é a minha única regra de fé e prática. E aí é extraordinário. É difícil, porque a mente moderna não é isso, não. A mente moderna não, mas fulano de tal, é o conceito da autoridade. Se é uma autoridade disse, acabou. Né? Se ele falou, a água parou. Inclusive entra na questão das falácias, né? Falácia da autoridade, aí, falácia do argumento final do Supremo. E aí são pessoas, coloca gente conhecida, às vezes em títulos. E aí, rapaz, mas o que a Escritura está falando? E a gente, claro, entende a fidelidade desses homens, né? Diga, Rafa. Desculpa, é só para entender, porque, na verdade, obrigado, João, você é um cara misericordioso. É interessante porque o caminho, na verdade, é esse mesmo, tá? O caminho é se submeter a autoridades. Existe uma questão eclesiástica que a gente precisa ter em mente, que há uma autoridade eclesiástica, e essa autoridade eclesiástica a gente precisa baixar a cabeça para ela como palavra final. E a tendência é essa mesmo. A questão é que nós estamos procurando as autoridades erradas, tá? A autoridade não é nenhum desses pastores, tá? A autoridade não é o chefe da sua igreja, não é o seu pastor, a autoridade são os apóstolos. Então, há uma autoridade final, que são os apóstolos e os profetas. Eles são os donos da verdade, porque eles foram inspirados por Deus, assim Pedro vai dizer na sua carta, certo? Então, nós precisamos sim buscar essas autoridades, nós precisamos citar aquilo que essas autoridades colocam, só porque como Calvino, e aí citando Calvino, como Calvino sempre colocava, aliás, não estou citando ele, eu estou aqui fazendo uma síntese do que ele pensava. Ele ia para os pais da igreja, ele talvez foi o maior entendido dos pais da igreja, das citações antigas, mas o que fica como marcado na vida dele é a exposição das escrituras, porque ele entendia muito bem o que os apóstolos diziam. Então, ele resgata essa questão da autoridade apostólica nas escrituras, e é isso que a gente tem que buscar. O caminho é esse mesmo, é abaixar a cabeça e ser submisso à autoridade eclesiástica.
Mas qual autoridade eclesiástica? Essa afirmação aí é boa porque ela pode ser polêmica, né? De abaixar a cabeça e submeter, porque a gente não está vivendo um tempo muito assim, né? Nós estamos falando de submissão, mas é claro, não é a qualquer preço, não é a qualquer custo. Ela também é baseada no que as escrituras falam. Mas essa a autoridade que eu quis dizer aqui, Gustavo, é dos apóstolos e profetas. Tá? Você tem que só explicar que esses apóstolos e profetas estão mortos, viu? Exatamente. Porque tem muitos apóstolos e profetas vivos, não é isso? Exatamente. Apóstolo bom é apóstolo morto. Tá, bem colocado, Jones. Vou então refazer. Qual autoridade eclesiástica eu tenho que ser submisso, abaixar minha cabeça porque eles são donos da verdade? Os apóstolos e profetas autenticados pelo Espírito Santo na sua inspiração e registrados nas Escrituras. Tá bom? Show! Mais claro do que isso, eu não sei se tem como. Vamos falar os nomes. Pedro, Tiago, João. Eu não sei todos de cabeça aqui agora, eu não. Também não. Nós três. Gente, mas olha só. Eu queria que a gente pudesse aqui pensar alguma forma mais prática, né, de ter equilíbrio entre a escritura e o conhecimento geral. Né, porque a gente está lidando aqui com universitários, profissionais, e como, então, a gente pode buscar esse conhecimento, sim, correr atrás disso, mas vivendo de fato, crendo que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E aí, vamos lá, vamos pensar algumas formas aí, que dicas que vocês dão para todos, como que a gente busca esse equilíbrio? Gustavo, é difícil essa sua pergunta, viu? Não é fácil, não. Principalmente em áreas de ciência, onde o método científico é mais rigoroso. Eu sou de uma área, por exemplo, das ciências humanas, que nós vemos muito relativismo. Então, teoria de como a mente funciona A, teoria de como a mente funciona B, teoria de como a mente funciona C. Então, a gente deixa tudo em suspensão. Utilizando uma linguagem aqui fenomenológica, deixa tudo na época, na suspensão. É chique demais, né? Então deixa tudo em suspensão. Na próxima eu vou pesquisar uns nomes difíceis aqui também, que vocês vão ver, viu? Eu vou falar bonito aqui. Mas é isso. Quando eu vejo alguma coisa que é contrária à minha fé, eu espero, eu tento entender bem o que eu estou estudando ali, eu tento entender bem o que as escrituras dizem e, claro, eu continuo firme nas escrituras e entendo a limitação do conhecimento humano. Então, eu vou atribuir ao conhecimento humano limitação quanto àquela questão. Claro que isso eu estou falando num contexto de ciências humanas. Agora, quando você vai para uma ciência mais exata, as pessoas são até deterministas, assim, o cientificismo, a idolatria, a ciência é mais forte. Fala, mas eu já ouvi isso, né? Mas, pastor, o cálculo que nós fazemos tal é exato, não há sombra de dúvida que o mundo é assim, porque o cálculo não tem como falhar. Aí você fica com dificuldade, né? Então, não é o meu contexto. Mas ainda assim, a minha recomendação é atribua isso à finitude do conhecimento humano. Por mais que os cálculos sejam exatos, por mais que a matemática esteja extremamente avançada, entre outras coisas, nós devemos sempre entender que somos finitos e mais, entender que as escrituras sagradas têm um propósito maior, redentivo, de apresentar uma pessoa e não um conceito. Que às vezes também a gente vai atrás das escrituras buscando conceitos. Eu sou safo disso, eu gosto de conceito de um jeito. E não a Bíblia não vai nos dar conceito, a Bíblia vai nos apresentar uma pessoa que diz, eu sou a verdade, né? Eu sou a vida, excelente. Eu sou a palavra. Esse é o ponto. Excelente. E aí pegando o gancho do Jones, eu acho que ele explicou muito bem, novamente, nós estamos falando de autoridades, personas, né? De pessoas sendo autoridade. Ó, ele também está citando aí. Ó. Tô vendo que só eu que tô para trás aqui, rapaz. Vocês vão ver nas próximas. A questão não é quem tem a melhor ideia, quem vai vencer o debate. A questão é quem é autoridade sobre não o assunto, mas autoridade final no sentido de ser rei sobre tudo isso, dono de tudo isso. Tá? Então, quando você vive neste mundo de forma a buscar
a resposta, você está atrás de conceitos, você, de forma impreterível, vou usar outra palavra chique aqui, né? Você não vai, você sempre vai se dobrar diante de alguém que tenha autoridade sobre esse conceito. Seja a questão científica, como o Jones colocou, seja uma questão filosófica, seja uma questão teológica, alguém você vai se dobrar diante dele e dizer, esse cara tem a verdade, tá? Então, o que a gente convida as pessoas, inclusive os cristãos que estão aí tentando achar justificativa e conceito para tudo nessa vida, é se dobrar diante de uma autoridade, mas que seja Cristo. E isso se faz a partir da palavra daqueles que testemunham, que são seus apóstolos e seus profetas dentro das Escrituras, para ficar bem claro, tá? Depois que você fizer isso, você vai ter condições de enxergar o mundo, de conceituar o mundo a partir da perspectiva dele. Mas se não houver o dobrar de joelhos antes, você ainda vai estar debaixo da autoridade de outra figura ideológica, tá? E aí você pode ter, inclusive, uma figura reformada, viu? Idolatria tem dentro da igreja reformada também. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Pode falar, depois eu falo. Pode falar. Tá bom. É interessante essa questão da idolatria também haver no mundo reformado, porque eu estava com uma coisa aqui na mente. E a gente está falando muito das escrituras como autoridade, de fato é autoridade. Nós cremos que existe verdade absoluta. Esse é o grande ponto, talvez, da nossa conversa. A verdade absoluta existe, é Cristo. E por mais que tenha os achismos, cada um tem sua verdade, mas existe uma verdade absoluta. Agora o problema é que nós entramos na Bíblia, que é a verdade, está aqui a verdade absoluta, nos apresenta Cristo. Nós entramos na Bíblia da seguinte forma: o que esse texto está falando a você? O que esse texto fala ao seu coração? O que você acha que esse texto está dizendo? É terrível isso. Isso também é um problema. Porque nós estamos caindo aqui novamente no relativismo. Aí cada um interpreta da maneira que quer. Claro que o nosso tema não é como interpretar as escrituras, mas certamente, se nós estamos falando de algo que é absoluto, também deve haver uma forma de interpretar que não permite esse achismo. Mas eu acho que está dizendo isso. Mas ao meu coração esse texto está falando isso. Eu não quero eliminar todo o subjetivismo. Eu acho que existe um elemento subjetivo da nossa fé, inclusive que nos orienta a tomar decisões. Eu sempre falo que muitas vezes as nossas decisões são tomadas na paz de Deus, quando Ele coloca essa paz no coração. Eu estaria certo em afirmar, então, que todo o subjetivismo da nossa vida, ele precisa ser derivado de um objetivismo, ou de um aspecto objetivo que é Cristo. Não tem problema a questão de ser subjetiva, mas ela precisa ser derivada. Ela não pode ser primária. Ela não pode vir só, esse seria o ponto. Por exemplo, a vocação. Nós três aqui somos vocacionados ao sagrado ministério. Qual que é o elemento subjetivo? Nós tivemos alguma convicção interna. Subjetiva é do sujeito, é interior, é algo meu, né? Então eu tive uma convicção, cada um de nós de uma maneira diferente. Eu lá em Rondônia, o Gustavo aqui em Goiânia, o Rafa lá em sei lá onde. Qual é o nome da cidade? Sei lá. Barro Alto, lá no Barro Alto. Então, cada um de nós tivemos um chamado interior do Espírito que queimou. É isso que eu quero. Agora, nunca isso pode vir só. Porque, às vezes, a gente pode se enganar. Então, qual que são os elementos objetivos? Primeiro, o que a Bíblia diz. Nós temos as qualidades do presbítero lá. O presbítero tem que ser marido de uma só mulher, temperante, apto para ensinar. Então, nós temos lá umas qualidades nas Escrituras. E o segundo elemento objetivo que é extraordinário é a igreja. Se a igreja não te reconhece, tem muita gente que às vezes vai para o seminário e fala, mas eu sou vocacionado, mas as igrejas estão espanando. A igreja quer ver o cara longe. Não adianta ficar, mas eu sou chamado, eu senti isso. Calma aí, mas você sentiu sem os elementos objetivos? Então, o subjetivo nunca pode vir só. Esse que é o ponto. É isso que eu creio. As perguntas que eu sempre faço, e queria fazer, né, para todos que estão acompanhando aqui, em que você baseia suas opiniões?
Claro, e nós vimos aqui conhecimento teórico e fundamentação teórica, tem muita gente boa pensando em todas as áreas, todas as áreas. Mas a autoridade final sobre isso, sobre as suas opiniões, está baseada em quê? E aí, mais ainda, a sua vida, a sua prática, as decisões, a forma como você lida com o próximo, com seus estudos, com a sua família, tudo, ela está baseada em quê? E aí nós pegamos temas atuais, né, que estão discutindo muito a respeito de aborto, a questão crítica, a forma como você se posiciona aí nas redes sociais, a forma questão como... política também. Questão política, questão ideológica, que está muito a ver com isso. A forma, olha só, é coisas mais simples, né? Porque, às vezes, a gente tem gente que não está tão ligado com isso e vive uma vida tranquila, com questão política, discussão de ideologia, de gênero, é uma galera tranquila. Tem um negócio também, Gustavo, criação de filhos. Criação, cara, olha só, tá vendo como a nossa prática diária, cara, é diária, no momento que a gente acorda, até a forma como a gente dorme, se prepara para dormir, o que a gente faz dentro de casa, no trabalho, no trânsito, o que tem direcionado a vida do cristão. E aí, a grande preocupação que eu tenho é porque muita gente direciona isso. Eu usei um caso lá, a respeito dos astros. E aí a gente pega educação de filhos, casamento, qual que é a sua visão a respeito do casamento, de um namoro, de pureza, a forma como se porta no namoro, a forma como você pensa a respeito de dinheiro, de trabalho. Cara, se a escritura, é isso que a gente está falando, se a gente não se ajoelha diante da autoridade final das escrituras, a gente vai buscar qualquer outra coisa, qualquer outra ideia, como qualquer que eu outra, como que eu tenho que tratar meus pets, né, também. Tá vendo, cara? É isso aí. Exato, exatamente. Coisa pequena, a gente cria teorias, ideologias, a gente lê especialistas. Eu tenho que criar meu filho dando tal dieta. Se não for assim, ele vai crescer doente. E aí você não pensa a partir das escrituras, você pensa a partir do seu médico favorito, do seu youtuber favorito, do seu pastor favorito. Cara. Ou do Michael Kyle, né? Quem que é Michael Caio? Essa eu não sei. Eu, a patroa e as crianças, maior influenciador de criação de filhos da nossa época. Anos 2000. É porque eu sou novo, eu não assisti essas coisas. Sei. Sei. Mas, gente, olha só o quanto que isso a gente está falando aqui, ela tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso viver. E é isso que a gente precisa pensar. Nesse equilíbrio que nós precisamos ter entre a autoridade final e o nosso viver. Porque isso vai significar, e isso é possível observar na sua vida, se realmente a escritura tem sido ou não o grande diferencial. E aí a gente entra para a própria palavra de Deus, dizendo, gente, essa palavra ela é inspirada, toda, útil para o ensino, para a correção. Vai nela, né? Paulo falando de Timóteo, vai nela, porque ela vai te mostrar o caminho da salvação. Então tem a ver com a nossa vida completa. E aí fica o grande alerta, mais uma vez as perguntas, né? Em que você tem baseado as suas opiniões, a sua prática, em todas as áreas da sua vida. E é isso que a gente quer levantar a reflexão aqui hoje, né? E tentar indicar para vocês. Segue a palavra de Deus, que essa não tem erro, não. Infalível. E aí, eu creio que ficou claro para todos aqui, né? Não tem problema, a gente tem que buscar mesmo gente que manja dos assuntos, que nos auxiliam a compreensão, a aprofundar, mas o grande ponto é Cristo. Sim. Começa por lá, né? Começa por lá. Aí, para encerrar a minha participação, eu só queria deixar uma frase que eu escutei de alguém falando sobre o Facebook. Né? E aí você pode colocar sobre qualquer opinião, não só do Facebook, mas sobre qualquer opinião. Antes de colocar uma opinião, quando você ficar bravo, se você quiser opinar sobre alguma coisa, a primeira coisa, dobra os joelhos, ora, se submete à sua autoridade, né, ideológica, eclesiástica, de vida, que é Cristo Jesus, porque depois dessa oração, talvez você mude a sua publicação, a sua opinião, e talvez você nem publique, nem opine, porque às vezes não é hora de fazer isso. De novo, o mais importante é dobrar os joelhos. Todas as decisões, depois dessas, vão ser mais acertadas, se você tiver dobrado os joelhos diante de Jesus. Show! Fantástico. Show de bola. Eu só acrescentaria aí nessa fala do Rafa, para finalizar, ore e veja o que a Bíblia diz sobre isso. Perfeito. Show de bola!
Eu acho que, ou eu espero, acho não, né? Porque às vezes eu já tinha falado, quando eu falo que eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Uma teoria que é desenvolvida a respeito disso, que fala assim, eu acho, não é que a pessoa não sabe, está supondo algo. Quando ela fala eu acho, é a opinião dela, né? Ela tem certa convicção, mas é uma maneira de falar, né? Eu acho, mas eu tenho convicção de que debaixo do poder das Escrituras a gente caminha bem na paz do Senhor, e é o que a gente tem que buscar. E, gente, obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.